Só galera, mais um vídeo aqui no canal, só no UFC, eu sou o Nazir aqui para falar de Copa do Brasil, jogos da primeira fase, né? No caso, esse vídeo aqui é a parte 2 onde eu falo sobre os demais jogos que ocorreram nessa última semana, né? No caso, aí definindo aí, de fato aí, todos os duelos para a segunda fase da competição, né? No caso, nessa primeira fase, no caso, havendo o empate ali, a equipe visitante avança, né? E quem venceu, obviamente, avança para a próxima fase, né? E o empate favorece a equipe visitante. No caso, eu vou falar aqui brevemente aqui sobre alguns jogos que ocorreram esse meio de semana, né? No caso, não tem como dar detalhes de todos os jogos, porque não deu para acompanhar todos, obviamente, mas vamos aqui falar brevemente. No caso, abrindo na última terça-feira, dia 28, tivemos o duelo entre Resende e Ferroviário, onde a equipe cearense acabou levando a melhor, vencendo fora de casa por 2-1, com gol do Alisson aos 19 minutos. Ainda na primeira etapa, o Ciel fez o segundo gol do jogo, o Ciel aí, atacante de 40 anos aí marcando muitos gols aí, Brasil afora. E na segunda etapa ali o Igor Lemos diminuiu para o Resende, né? Terminando assim, né? Resende 1, Ferroviário 2, né? No caso a equipe cearense avançando para a próxima fase da competição. Aí dos demais jogos na terça-feira também tivemos o duelo entre Democrata e Santa Cruz, né? Um jogo em Governador Valadares, né? No caso a equipe do Democrata saiu na frente no final da primeira etapa, né? Com um gol de Gabriel de Oliveira de pênalti. Assim, a equipe pressionou ali o Santa Cruz o jogo todo e nos acréscimos ali o Pipico fez o gol de empate, garantindo aí a classificação para o Santa Cruz, né? Terminou assim, Democrata 1, Santa Cruz também 1. Também tivemos o duelo entre Tocantinópolis e América Mineiro, né? No caso, o América saiu na frente na cobrança de pênalti com o Elton Paulista. E na segunda etapa, para empatar o jogo ali, o Chico Bala fez o gol de empate, né? Terminando assim, Tocantinópolis 1, América também 1, né? E com o resultado, o América avançou para a segunda fase. Outro jogo também terminou em empate, foi o duelo entre Real Noroeste e Vila Nova, também terminou empatado em 1-1, com o Vila Nova garantindo a classificação. Outro duelo também da terça-feira foi o duelo entre Fluminense do Piauí contra a Ponte Preta no estádio Lindolfo Monteiro, onde a Ponte Preta venceu ali com certa tranquilidade por 4-0 e assim avançando para a próxima fase. Nos jogos da quarta-feira também tivemos o duelo entre Nova Iguaçu e Vitória, né? O Vitória da Bahia não vem fazendo um bom início de temporada e acabou aí perdendo para a equipe do Nova Iguaçu, no caso o Índio abriu o placar de pênalti, depois nos instantes finais ali o Márcio Duarte fez o segundo gol do jogo, terminando assim Nova Iguaçu 2, Vitória 0, né? O Nova Iguaçu aí avançando para a próxima fase. Nos demais jogos também da quarta-feira, tivemos a partida entre Tunaluz e CSA, né? Onde a equipe do CSA acabou vencendo fora de casa por 1-0 e assim garantindo a vaga para a próxima fase. No caso, tivemos mais jogos que terminaram em empate, né? No caso, também tivemos o entre Asa de Arapiraca e Goiás, né? No caso, o Goiás saiu na frente e ainda na primeira etapa o Asa empatou o jogo, mas terminou assim com o empate o Goiás avançando para a próxima fase. No Maranhão também tivemos o duelo entre o Tum Tum contra o ABC, só que aí dessa vez o ABC aplicando uma goleada por 5-0 e avançando para a segunda fase. Os demais jogos tiveram empate, né? Também tivemos a partida entre Atlético de Alagoinhas e Atlético Goianiense, também terminou empatado em 0-0, onde o Atlético Goianiense avançou. Bahia de Feira e o Red Bull Bragantino também terminou em 1-1 com a classificação do Red Bull Bragantino. Também no Maranhão tivemos o duelo entre Cordinho e Brasil de Pelotas, onde a equipe gaúcha levou a melhor vencendo por 2-0. Também tivemos a partida entre Parnaíba e Botafogo e Ribeirão Preto, também outro jogo que terminou empatado, com a classificação do Botafogo para a próxima fase. Agora, jogos onde o mandante venceu, também tivemos a partida entre Camboriú e Manaus, onde a equipe catarinense levou a melhor vencendo por 1-0. Também em Minas tivemos o duelo entre o Atlético de São José del Rei contra o Brasiliense, o jogo terminou empatado em 1-1, com a classificação do Brasiliense. E no estádio 1º de Maio também tivemos o duelo entre São Bernardo e Náutico, onde a equipe do Náutico venceu por 1-0 fora de casa e garantiu a classificação para a próxima fase com o gol do Denilson aos 4 minutos da primeira etapa, né? Fora isso também o São Bernardo pressionou ali a equipe do Náutico ali o jogo todo, mas a equipe do Náutico conseguiu ali segurar o resultado e assim avançar para a próxima fase da competição. Além desses duelos também, né, tivemos a partida entre Princesa de Solimões e Ituano, né, o jogo também terminando em 1-1 com a classificação da equipe paulista. Tivemos o duelo entre os operários, no caso o Operário de Mato Grosso do Sul contra o Operário do Paraná, e no caso o Operário de Mato Grosso acabou levando a melhor. Também tivemos o duelo entre Retrô e Avaí, onde o Retrô acabou vencendo por 3-2, né, destaque aí para o
Fernandinho, que fez um gol de falta, no caso ele fez 2 gols no jogo, né? Fernandinho, ex-São Paulo, ex-Grêmio. Também tivemos o duelo baiano entre Jacuipense e Bahia, né? Onde o Bahia venceu por 4-1, avançando para a próxima fase. E fechando os jogos da quarta-feira, a equipe do Ceará venceu fora de casa contra a Caldense por 3-0. E nos jogos da quinta, que fecharam essa primeira fase, tivemos o duelo entre Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba, onde a equipe paraense levou a melhor vencida por 2-1. Também tivemos o duelo entre Real Ariquemes e Criciúma, onde a equipe catarinense venceu fora de casa por 3-0. Também tivemos o duelo entre Iguatu do Ceará contra o América de Natal, onde a equipe do Iguatu venceu por 1-0. Também tivemos o duelo emocionante entre Maringá e Sampaio Corrêa. Por causa do Maringá saiu na frente aos 18 minutos. Depois, no início da segunda etapa, o Sampaio empatou com o Vinícius Alves. E nos acréscimos ali, o Gustavo Vilar fez o gol da vitória do Maringá e garantiu a classificação da equipe paranaense para a próxima fase. Eu também acabei não mencionando, mas também tivemos o duelo entre Campinense e Grêmio. E a equipe do Grêmio aí venceu por 2-0. Desculpa não ter mencionado, no caso, com gols ali do Franco Cristal, daí, né, uma tabelinha ali com o Soares. E na segunda etapa ali o Ferreira fez o segundo gol do jogo, é Campinense 0, Grêmio 2, né, jogo que foi realizado no estádio Mané Garrincha. E fechando aqui os jogos da primeira fase, tivemos aí o polêmico Sergipe e Botafogo, né, no caso, jogo realizado na Arena Batistão, onde a equipe do Sergipe pressionou o Botafogo ali, criou várias oportunidades, saiu na frente ali uma bela cobrança de falta ali do Lima no final da primeira etapa. Também no segundo tempo o Sergipe veio ali para cima, criou boa chance ali, poderia ter ampliado o marcador. Aí teve a polêmica dos acréscimos no jogo, né, que primeiramente o juiz tinha dado 8 minutos de acréscimo, aí passou ali, acabou dando mais um ali no meio do processo. E ainda após ter passado o tempo ali, houve a jogada ali onde ocorreu o escanteio e assim gerou o gol de empate do Botafogo. Terminando assim, a Sergipe 1, Botafogo 1, né, o Botafogo com empate avançando para a próxima fase. Mas houve ali confusões ali, onde até o presidente do Sergipe ali agrediu um dos membros da arbitragem. Foi bastante conturbado esse final de jogo, né? Obviamente que, infelizmente, a nossa arbitragem brasileira aí é uma baita vergonha, né? CBF deixa muito a desejar nesse aspecto, as comissões de arbitragem. E ainda mais que o árbitro do jogo era o Braulio da Silva Machado, que era o árbitro FIFA ainda, né? Então, realmente fica complicado aí a arbitragem do nosso futebol brasileiro, né? A gente pede aí sempre mais capacitação para haver menos erros assim, absurdos como esse, né? E obviamente se o juiz determinou ali se vai ser 8 minutos, tem que seguir os 8 minutos. É complicado isso aí, mas assim fechou os jogos da primeira fase da competição. E agora temos aí os duelos definidos da segunda fase. No caso agora na segunda fase, também a gente tem jogos únicos, só que aí dessa vez, havendo empate, será decidido nas penalidades e obviamente quem vencer avança para a fase 3 da competição. No caso, teremos os seguintes duelos. Teremos Grêmio e Ferroviário, Brasil de Pelotas contra Ponte Preta, Ituano versus Ceará, CRB versus Operário do Mato Grosso do Sul, Botafogo versus Brasiliense. Teremos Remo contra São Luís, Águia de Marabá contra Goiás, CSA versus Brusque, América Mineiro versus Santa Cruz, Maringá contra Marcílio Dias, Camboriú contra o Bahia, Curitiba versus Criciúma, Atlético Goianiense versus Volta Redonda, Náutico e Vila Nova, Ipiranga do Rio Grande do Sul contra Red Bull Bragantino, Vasco e ABC, Santos versus Iguatu, Tombense versus Retorno, Botafogo de Ribeirão Preto contra o São Raimundo de Roraima e Nova Iguaçu contra Nova Mutum. Esses aí são os duelos da segunda fase da competição e provavelmente será realizado nas próximas semanas, é só confirmando aí, só aguardar a confirmação aí de datas e horários dos duelos. E obviamente você acompanha a Copa do Brasil do canal Só FC, porque a Copa do Brasil é a Copa mais democrática desse país, tem muita procedência, é isso aí, valeu!